O Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite a todos, queridos amigos da Rádio Fraternal. É com muita alegria que estamos aqui hoje, novamente, realizando o nosso Evangelho da Rádio Fraternal. Felizes por termos vocês conosco, através do nosso canal do YouTube, através da nossa rádio, sintonizando em nossa página fraternal.net.br. Para você que nos ouve no aplicativo, você é muito especial para nós, porque nós fazemos isso para vocês, tá bom? Fazer o Evangelho no Lar é uma coisa fantástica, é uma atitude que o ser humano que crê nas palavras do Cristo deve ter na sua vida, na sua rotina diária. E é por isso que nós reservamos todas as quartas-feiras para nos reunirmos aqui entre amigos e estudarmos um pouquinho mais sobre as mensagens do Cristo. E convidamos a vocês a participar desse estudo e implantarem também em seus lares a prática do culto do Evangelho no Lar em seus lares. Para que você faça isso, em nossa página fraternal.net.br, no item Evangelho no Lar, você vai encontrar lá todo o roteiro de realização do Evangelho em seu lar, com sugestões de literatura, toda a sequência que você deve fazer para que você execute em seu lar o Evangelho. Hoje realizaremos aqui o Evangelho que foi aberto no capítulo 16, Servir a Deus é a Mamon, item 3, Desprendimento dos bens terrenos. Para você que tem o seu Evangelho segundo o Espiritismo, vá abrindo para que você possa acompanhar conosco o nosso Evangelho no Lar de hoje, tá bom? Hoje aqui, eu, Jefferson, estarei conduzindo o Evangelho, fazemos aqui um revezamento. Toda semana, um de nós fica aqui na mesa fazendo a condução. Todos são muito importantes na realização do Evangelho. Aquele que lê, aquele que faz a leitura, aquele que faz o comentário, aquele que hoje nos atende na mesa de som, é muito importante também para que você possa receber esse áudio, esse vídeo aí na sua casa. E saibam que fazer o Evangelho é uma coisa muito simples, basta que você se reúna, ou até mesmo sozinho, e faça lá o estudo daquela mensagem do Cristo naquele momento que nós reservamos, que hoje, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós nos encontramos aqui para fazê-lo. Hoje quem fará a prece inicial será a Ana Lu, junto com o Ricardo. Depois a Mara fará para nós a leitura. A Patrícia depois fará as vibrações. Depois a Kátia fará para a gente a prece final. E depois da leitura que a Mara fará para a gente vai fazer os comentários. De que forma nós entendemos o texto, faremos os nossos comentários, o que nós sentimos, de que forma podemos levar aquilo na nossa vida, na nossa rotina diária, de uma forma bem simples e descontraída, sem se preocupar muito. É simples, é apenas dizer o que você sentiu do texto que foi lido. Então nós vamos dar início agora ao nosso Evangelho no Lar. Pegue aí o seu Evangelho e nós vamos fazer então a prece inicial pela Ana Lu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim envolvidos
pela presença de nossos queridos amigos, queridos irmãos, nós todos aqui presentes, envolvidos pela energia do plano maior, nossos queridos benfeitores, amigos do Evangelho no Lar, que possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de poder receber os ensinamentos de nosso Mestre e querido irmão Jesus, nosso exemplo de amor, exemplo de vida, que possamos a cada dia nos fortalecer a fim de podermos vencer as vicissitudes que trazemos conosco e aquelas que ainda adquirimos. Que sejamos fortes e firmes no propósito de nos transformarmos em verdadeiros cristãos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna, por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas, desta satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma,
por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la, e ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Muito bem. Se nós conseguíssemos agir como São Francisco relata em suas orações, em sua oração, certamente estaríamos em união com esse pensamento de Lacordaire. Mas sabemos que somos falhos ainda, sabemos que temos muitos defeitos e que certamente demoraremos muito ainda a atingir essa libertação do apego material. É claro que nós hoje, depois de muito ler o Evangelho, não de estudar, porque muitas vezes a gente apenas lê e não exemplifica aquilo que nós lemos. Já temos hoje algumas coisas a nosso favor. Sabemos aquilo que erramos, sabemos aquilo que devemos melhorar, sabemos que os apegos materiais não vão nos levar a absolutamente nada, mas sabemos também quão difícil é termos uma vida de 24 horas sem às vezes nos pegarmos apegados a algo, seja o que for, a algo material, a algo que não levaremos conosco. Em algum momento durante as 24 horas, nós falhamos com esses pensamentos de Lacordaire. Mas estamos trabalhando para isso. E uma outra coisa muito importante que nesse texto eu vi, é que fala que não é ruim termos posses. Certamente não é ruim. Mesmo porque é muito importante sabermos que a responsabilidade maior cai sobre aqueles que possuem posses. A responsabilidade daqueles que detêm poder financeiro, sem dúvida, é muito maior do que aqueles que nada têm. Porém, sabemos também da importância destas pessoas que detêm o poder financeiro, a importância que tem a instrução, a inteligência na mão dessas pessoas. Imaginem se não tivéssemos grandes laboratórios farmacêuticos, empregando milhares de pessoas ao redor do mundo numa época como passamos. Imagine se não tivéssemos grandes montadoras de veículos empregando centenas de milhares de pessoas, pais e mães de família, para que eles pudessem prover os seus lares. São ricos? Sem dúvida. Mas eles estão fazendo o seu papel social. Sabemos que, talvez, uma riqueza recaindo sobre uma pessoa sem muita responsabilidade moral ainda, talvez não gerassem frutos tão importantes e necessários para a sociedade e o desenvolvimento humano. Talvez se preocupasse com coisas supérfluas e fúteis, ao invés de prover renda para aqueles que o cercam. Então temos sim a nossa responsabilidade de ir nos desapegando das coisas, que aquilo que nós sabemos que não vamos carregar conosco. Mas temos também que respeitar aqueles que possuem esses recursos, que proporcionam as oportunidades para centenas de milhares de pessoas também. Então é um caso muito interessante esse de falar sobre riqueza e responsabilidade. Eu tenho a certeza que o ideal seria o balanço, das duas coisas. Aqui, como ele diz, que não é errado possuir bens, mas de que forma conduziremos esses bens a favor e em benefício do próximo, Quem quiser comentar, fiquem à vontade, tá? Eu já me peguei falando muito isso, mas é lógico que é num tom de brincadeira, mas a gente às vezes comenta, eu gostaria de ser pobre somente um dia na vida. Eu só queria ser um dia pobre e não todos os dias,
Mas quando a gente estuda a doutrina, quando a gente sabe e começa a compreender como é planejada a nossa ou a reencarnação dos espíritos, tudo tem seu propósito. E quando a gente começa a entender esse planejamento e começa a entender quais são as responsabilidades, quais são os riscos que corre o espírito encarnado quando que ele tem de posse as verdadeiras fortunas, qual que é a responsabilidade que ele tem para poder fazer uso desses recursos, a gente talvez comece a pensar de uma maneira talvez um pouco mais ajuizada, porque ter posse significa ter responsabilidade e ser responsável. E quando você não cumpre com aquilo que você se comprometeu, tudo tem consequência. Quando a gente fala que aqui se planta, aqui se colhe, aquilo que deixamos de fazer também nos será cobrado. E é como o Jefferson falou, essas pessoas, as pessoas que elas vêm providas de recursos, seja ela por conquistas, por sua capacidade intelectual, por seu esforço, seja ela por consequência de distribuição de herança ou por sucessão, né, familiar, independente de onde veio esse recurso, essa pessoa tem, sim, responsabilidade sobre ela. E sabemos também que a questão material ela está diretamente ligada como sendo um combustível para o crescimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da luxúria. Então, quando a gente começa a entender como é que é o processo de reencarnação e por que nós estamos aqui, eu tenho certeza que a gente começa a se conformar e se confortar com as nossas dores e talvez não vamos mais desejar uma situação tão melhor quanto a nossa. É lógico que nós estamos falando das situações de miséria, mesmo porque essas situações também têm a sua causa, também têm o seu efeito e têm a sua razão de ser. Mas se a gente for pegar a nossa grande parte da sociedade, onde que nós temos a grande maioria passando privações, necessidades, às vezes somente aquilo que é o necessário para sobreviver, a gente tem sim que dar graças a Deus por ter esse necessário e por estar nessa situação e nos esforçarmos, sim. Também não é por isso que eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de buscar ser melhor ou buscar conquistar algo, porque isso também não será cobrado. Esse desleixo ou esse conformismo também não será cobrado, né? Acho que seria por aí também. Oi, boa noite. O texto, aliás, é muito lindo e me fez algumas reflexões. Quando ele diz que ele se trata do apego, quando ele fala o apego, aí você fala, não sou uma pessoa apegada. Há muito tempo eu aprendi que devemos nos questionar todo dia. Se eu fosse embora hoje para o plano espiritual, a nossa verdadeira casa, eu estaria pronta? Minhas malas estão prontas? Eu estaria pronta para ir embora? Aí você começa a pensar nos filhos, no marido, nos pais. Você fala, não estou pronto. É uma viagem inevitável. Mas, quando se reconhece que nós temos o apego, sim, as pessoas que nos rodeiam, as nossas coisas, é o momento de começar a trabalhar esse desapego. Porque Deus promete que tudo é emprestado. Está no texto. Tudo nos é emprestado, até esse corpo, essa casa
onde acolhe o nosso espírito. Essa casa onde ele habita e é a oportunidade do aprendizado e da evolução do nosso próprio espírito. E ele nos ensina também esse texto que, dentro de todas essas condições, estamos num planeta de expiação e provas. Temos irmãos mais elevados, mais evoluídos, e temos também aqueles irmãos também necessitados de aprendizado. A nossa elevação moral é a que conduzirá os nossos passos. E aqui no texto também ensina o rico dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Veja bem, quantas vezes a gente dá algo para alguém e depois fica pensando, o que esse alguém fez com isso? Hoje eu não faço mais isso e eu tenho consciência disso, porque eu já me peguei muitas vezes fazendo isso. Dar para ostentar e ficar cuidando se o outro, quem recebeu, o que está fazendo disso. Só que eu li uma vez, num livro do André Luiz, não vou lembrar o nome, onde ele chama atenção quanto a isso. Ele diz, não podemos ficar cuidando daquilo que demos. Deu Deus, nós demos, foi dado. Cristo nos ensina, dá com uma mão para que a outra não veja. Então, pensando em tudo isso, e neste momento de pandemia, neste momento onde o planeta está passando por uma tremenda modificação, o questionamento tem que ser primeiro conosco mesmo. O que eu faço com os meus apegos? O que eu faço quando eu dou algo a alguém? Seja um sorriso, seja algo material. O que eu faço com aquela pessoa que vem me pedir? Pedir um conselho, pedir um colo, pedir um carinho. O que me norteia, e eu acho que o que eu aprendo todo dia, em cada lição dada pelo Evangelho, é que tudo que eu fizer pensando em amor, fazendo com amor, não vai ter errado. Eu acerto hoje, erro amanhã, recomeço. Mas se o amor for a válvula, a propulsora, algo que faça com que todos os meus atos se tornem atos de caridade, como a Kátia sempre fala, que a caridade é o amor em ação, então não há errado, mas o maior questionamento tem que ser com nós mesmos. O que eu faço com os meus apegos, com as minhas ações, com os meus pensamentos? Eu acredito que a Ione já colocou muito bem essa questão do apego, né? Porque, como ela colocou, não é só o apego às coisas materiais, a objetos. Nós nos apegamos demais às coisas, às pessoas. Então, muitas vezes a gente se acha dono do filho, dono do marido, dono da situação. E nos é pedido para que a gente pense, reflita muito referente a isso, porque, de fato, como nos é dito, nós não somos donos de nada. Somos apenas depositários, estamos aqui apenas de passagem, né? Ninguém está aqui para ser dono de nada, como o texto diz, a Ione também colocou, nem do nosso próprio corpo. Então, vamos nos desapegar, treinar isso um pouquinho cada dia, porque a gente vem sozinho e a gente vai embora sozinho. Então, a gente tem que aprender a estar em paz com a gente mesmo. Estar bem acompanhados de nós mesmos. Sermos a nossa melhor companhia. E isso não é egoísmo. Isso é autoestima. Isso é a gente se valorizar, é a gente se amar. E entender que o Cristo nos colocou também a condição de amarmos os outros como nos amamos. Então, primeiro, ele espera que nós nos amemos, né? Que nós valorizemos aquilo que a gente tem de melhor e externalize isso no nosso dia a dia, através de gestos simples, através do amparo ao semelhante, através das nossas pequenas ações.
Porque esse sim é o verdadeiro tesouro. É isso que nós vamos carregar conosco. Todo o resto fica aqui, né? O que a gente leva conosco é todo o bem que a gente fez. E aquilo que a gente também deixou de fazer. Então vamos pensar no que a gente está fazendo. Vamos analisar de que forma estamos agindo. Sempre a reforma parte daqui de dentro, de nós, para reformarmos qualquer coisa que está fora, né? Então, acho que é só reforçando o que já foi muito bem dito, né? O apego, né? A gente se apega a bastante coisa. Por exemplo, várias pessoas. Por exemplo, um cara é rico, é dono de uma marca famosa, e tem tudo. Aí perde a mãe, por exemplo. Aí ele fica sem teto, sem chão, porque ele é apegado. Então não se importa se você é rico ou se você é pobre. Se você tem a humildade e se valoriza, você sempre vai estar fazendo a coisa certa, né? O título do capítulo, né, do item desprendimento dos bens terrenos ou bens materiais, sempre nos remete a recursos financeiros, monetários, riquezas. Mas acho que a gente precisa refletir também no sentido de que somos seres espirituais, somos espíritos, na condição de encarnados, utilizando-se de um veículo que é um corpo material. Então, isso também é a matéria da qual devemos nos desprender. E o que temos visto hoje em dia? Um culto exacerbado ao corpo, né? Muitas vezes a pessoa quer ficar com o corpo esculpido, sarado, malhado, as jovens cultuando corpos perfeitos, na beleza, na maquiagem. Quer dizer, tudo isso é um apego material, aquele corpo material. E isso incita aí sentimentos, né? Sentimentos de apego àquele corpo que a pessoa construiu, né? Ou quer construir. Então, acho que é interessante a gente também pensar que esse bem terreno está relacionado a esse corpo físico que temos, que é muito importante para o nosso propósito aqui enquanto seres espirituais em busca de uma melhora moral, uma reforma íntima para uma melhoria moral. Então, é importante a gente rever a questão do apego a esse culto ao corpo físico, à beleza, tudo que está relacionado nesse sentido. É isso que eu queria acrescentar. É a tal situação, né? O ter e o ser. Esses dois verbos pequenininhos, se pensarmos em palavras, mas tão importantes, que nos fazem refletir muito. Porque, como já foi dito bastante aqui, muitos já disseram, o ter é necessário. É bom que busquemos a nossa evolução material. É bom que lutemos por isso. E se alcançarmos, que possamos ajudar os mais necessitados, os que são desprovidos desse sucesso, a também trilharem o seu caminho. Não só dando esmolas, mas trilhar o seu caminho. O caminho da busca por uma melhoria material. Mas muito mais importante é o ser.
não podemos esquecer do que somos. Quantas vezes nós lutamos para ter um bem material, muitas vezes supérfluo, né? Na maioria das vezes, mas enfim, lutamos muito. E o pior, se usarmos de meios desonestos para conseguir, ou nos endividarmos para conseguir, isso acontece muito. E na hora que conseguimos, o texto está falando, nos traz essa aquisição, esse conseguir vem junto com um vazio muito grande. Por quê? Porque já é o nosso espírito sabendo que aquilo vai ficar, aquilo é um bem material. Então já é como se fosse um chamamento para que percebamos que temos que nos ligar mais, buscar mais a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento moral, porque é isso que vamos levar, é isso que vamos levar. Então não adianta nos ligarmos tanto às coisas materiais que vão ficar. Vamos sempre pensar nisso. O que eu estou levando? Como já foi dito aqui, se eu desencarnar agora, o que eu estou levando? Né? É difícil. O desencarne é difícil para qualquer um. Qualquer um esteja aqui encarnado neste planeta, a morte traz um sofrimento. Todos iremos sofrer com o nosso desencarne. Não tem jeito. Né? Somos seres imperfeitos, em processo de crescimento espiritual, mas que possamos levar alguma coisa para que não soframos tanto. Então vamos nos preocupar mais com o ser, deixando ter um pouquinho de lado de vez em quando, né? Ou em todos os momentos, né? Sempre o ser é melhor do que o ter. Mais alguém? Ninguém? Então vamos fazer agora as nossas vibrações com a Patrícia. Vamos então, unidos nessas vibrações de amor, de luz aqui presentes, agradecer por esta oportunidade e vibrar por todos nós, por todos os espíritos encarnados e desencarnados neste planeta. Vibrar por todos aqueles que necessitam de amparo e de esclarecimento. Que esta luz infinita, maravilhosa do Mestre Jesus envolva todo o nosso planeta, envolvendo cada ser que aqui habita, envolvendo o coração de cada um de nós em paz, em equilíbrio, harmonia, tranquilidade, para que possamos, fortalecidos no amor do Cristo, vencer qualquer dificuldade. Que este amor siga conosco por onde andarmos. Que este amor esteja presente em cada ato de nossa vida. Que a tua luz, Mestre, nos guie e nos ampare sempre. Onde houver dor e sofrimento, que o teu amor esteja lá presente, levando o bálsamo consolador. Neste momento, vamos aproveitar, mentalizar aqueles que necessitam, entes queridos que passam por alguma dificuldade, para que possam receber, através desta luz de Jesus, aquilo que necessitam. Que a tua paz, amado Mestre, nos envolva, nos fortalecendo para mais uma semana de trabalho, sempre unidos no teu amor permanecer. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.
agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para esse momento de aprendizado diante da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos buscar sempre recorrer a ele em leituras eventuais, diárias, seja da forma que acharmos melhor, para nos ajudar no dia a dia, nas nossas condutas, nos nossos problemas, nas nossas reflexões. Que momento especial é esse que temos junto à leitura e à reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a oportunidade que a falange do Evangelho no Lar nos proporciona nesse momento. E com a oração de Jesus, pedimos licença para encerrar essa parte do Evangelho aqui. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, venha o teu reino. Tua vontade se fará na terra assim como no céu. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Perdoa-nos, Pai, por nossas ofensas, na medida que aprendamos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes cair nas tentações de nossas próprias imperfeições, para que assim, Senhor, possas nos resgatar de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E é assim, meus amigos, com as baterias recarregadas, ao final de mais um Evangelho, prontos para essa semana, teremos pela frente, com a oportunidade de colocar em prática e exemplificar esse texto que hoje nos foi proposto. É tão gostoso fazer o Evangelho, nos deixa tão cheio de energia, porque nós temos um campo todinho à nossa frente nos esperando para pôr em prática essas lições, todos os dias. É só prestarmos atenção e lembrarmos daquilo que nós falamos na quarta-feira, daquilo que nós ouvimos na quarta-feira. Não nos esquecermos daquilo que nós ouvimos dos nossos companheiros do Evangelho no Lar, daquilo que nós interpretamos, da forma como pensamos. Então, quando tivermos uma oportunidade durante a semana de recordar esse texto, faremos isso. E é desta forma que a gente vai melhorando a cada dia nossa forma de pensar, nossa forma de agir conosco e com o próximo, com as baterias sempre recarregadas, prontos para enfrentar a semana e os desafios que essa escola maravilhosa nos proporciona todos os dias, sempre em busca da melhoria, do progresso. E ficamos muito felizes de tê-los conosco, você que nos acompanhou pelo canal do YouTube, você que nos acompanhou pela nossa rádio, na radiofraternal.net.br. Muito obrigado pela sua companhia conosco. Esperamos ter uma semana maravilhosa, esperamos que você aplique tudo isso que nós ouvimos e falamos aqui na sua semana. Contamos com você na próxima semana também. Participe do nosso sorteio fraternal, fazendo a sua inscrição, para que a gente possa ter a oportunidade de enviar para você um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre lá na página, clique em Quero Participar, coloque o seu telefone e o seu nome. É o que basta para que você esteja participando do nosso sorteio fraternal. Curta a nossa página na web, no YouTube. Entre nos nossos canais de comunicação através do WhatsApp, participe, divulgue a Rádio Fraternal, nos ajude, nos auxilie a divulgar esse Evangelho bendito do Cristo ao maior número de pessoas possíveis. E o ganhador do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje você vai poder acompanhar entrando na rádio e vendo lá embaixo, da onde você se inscreve, o nome do ganhador desta semana. Dentro de mais ou menos uma meia hora já estará sendo divulgado lá, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos e até a próxima quarta-feira,
se Deus quiser. Tchau, gente.